A paz do Senhor, sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição, focando agora as lições de um jovem com propósito. Assista os vídeos que serão postados semanalmente aos domingos, deixe seu like, seus comentários e compartilhe esses vídeos para abençoar outras pessoas. Sua interação é muito importante no canal. Diga de onde você está conectado. Conheça também o meu e-book Os Relacionamentos e Seus Vínculos, influências que interferem na formação da personalidade e do conhecimento de uma pessoa. O link está fixado aqui nos comentários na descrição desse vídeo. A história de José será o foco das reflexões bíblicas desse novo trimestre e ela está registrada no livro de Gênesis, que foi escrito por Moisés no período em que ele era pastor das ovelhas do seu sogro Jetro no deserto de Midian. O livro de Gênesis tem o propósito de revelar à humanidade a origem dos céus e da terra e de todas as demais coisas. E ao registrar a história da queda do homem, o livro de Gênesis serviu como introdução à lei mosaica, também escrita por Moisés. O objetivo desta nova série de reflexões bíblicas, direcionada à classe Conectar Mais Jovens, é resgatar os valores e as lições que devem ser preservados na vida dos jovens, de forma a manter a identidade cristã, mesmo em meio a uma sociedade politeísta e imoral, impregnada pelas injustiças sociais, pelas traições e pelos abandonos. As crises existenciais têm levado muitos jovens e adolescentes a perderem a motivação para a vida e a estarem aprisionados a uma vida de fracasso. É preciso dar um choque de gestão em suas emoções, exercitar a resiliência e ter a fé no único Deus fiel e verdadeiro como a mola propulsora para grandes conquistas em todas as áreas da vida. Espero que você se deixe ser inspirado pelo Espírito de Deus por meio da história de vida de José e persista nos sonhos de Deus para a sua vida. O versículo do dia está em Gênesis capítulo 30, versículo 1, que diz: Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, senão eu morro. Na verdade aplicado, o pastor César Pereira pondera que o nascimento de José é fruto de uma intervenção divina. O texto de referência é Gênesis capítulo 30, versículos 22 a 26. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. E ela concebeu e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. E aconteceu que quando Raquel teve a José, disse Jacó a Labão: Deixa-me ir, que me vá a meu lugar e a minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o meu serviço que tenho feito. A história de José já inicia com um milagre, pois ele nasceu após Deus atender o clamor de sua mãe, que era estéril, numa época em que uma mulher naquela situação, ela era considerada pela sociedade como uma pessoa amaldiçoada por Deus, tendo em vista a impossibilidade de gerar filhos. Quanto mais filhos uma mulher tivesse, mais ela era valorizada e se destacava na sociedade da época, pois sua fertilidade permitia a formação de uma família grande e forte, com muitos filhos que gerava. Na sociedade patriarcal, quanto mais membros uma família tivesse, mais forte ela era diante da sociedade da época, em que as famílias eram responsáveis pela segurança e defesa do patrimônio familiar, bem como da integridade física da família diante dos frequentes ataques dos bandos de mercenários da época. Outro fator que incomodava Raquel era o fato de, na época, Deus tolerar a poligamia, e Léia, a outra esposa de Jacó, já tinha tido 4 filhos e ela nenhum filho. A poligamia foi um costume apenas tolerado por Deus e com a promulgação da lei mosaica ela passou a ser proibida. Apesar de o texto bíblico ser enfático quanto ao amor de Jacó por Raquel, ela se sentia preterida em comparação com Léia porque ela era estéril. Deus respondeu ao seu clamor e lhe deu uma bênção em forma de um filho que destacou por onde ele passava. A genealogia de José deixa evidente a sua origem, a família na qual nasceu e posteriormente também registra os nomes de seus descendentes. Além disso, por meio da árvore genealógica, pode-se saber os pilares que compõem os valores e as crenças internalizadas e desenvolvidas e praticadas por uma pessoa ao considerar o seu histórico familiar, bem como pode-se perceber as origens das raízes que levam uma pessoa a ser comprometida ou não, a ser íntegra ou não com a vontade de Deus. É lógico que há casos de exceções nos quais de famílias tementes a Deus nascem pessoas que desenvolvem uma vida ímpia, como também há casos de exceções nos quais de famílias ímpias nascem pessoas que se tornam tementes a Deus e fiéis à sua vontade.
Dentro do contexto social da época, dar um nome a uma criança era um ato feito com extremo cuidado, pois acreditava-se que cada pessoa ela trazia no seu nome características de sua personalidade. Era comum primeiro se buscar saber o que envolvia o nome de uma pessoa e seu significado, para somente depois se negociar ou se relacionar com aquela pessoa. Quanto aos nomes hebraicos, geralmente os patriarcas davam os nomes aos seus filhos que exaltavam a Yahvé, o Deus que eles dedicavam em servir, como uma forma de testificar da ação divina em suas vidas e honrá-lo. O nome de José significa Deus me acrescentará ou adicionará outro filho. Esse ato profético de Raquel foi a 41ª profecia do livro de Gênesis e o primeiro registro profético pronunciado por uma mulher na Bíblia. E ele se cumpriu cerca de 9 anos depois, em Gênesis capítulo 35, versículo 16 a 20, com o nascimento de Benjamim, o segundo filho de Raquel. Outro fato a ser observado quanto ao ato profético ao nominar José foi que Raquel mencionou que Deus lhe acrescentaria outro filho, ou seja, demonstrou a esperança que Deus, além de romper a vergonha da sua esterilidade, ainda lhe daria mais um filho. E no nascimento de Benjamim, o seu segundo filho, ela veio a óbito e foi sepultada a 1.600 metros da cidade de Belém, a menos de 5 quilômetros de Jerusalém. Quanto aos genitores de José, vale ressaltar que Jacó ele era descendente de Isaac e de Abraão, da linhagem na qual repousava a promessa de Deus na formação da nação de Israel, como também na restauração da humanidade. Apesar dos deslizes cometidos por Jacó em enganar o próprio irmão e também enganar o seu pai Isaac, trazendo aí vergonha e desgosto na família, Jacó ele fez uma aliança com Deus em Betel e a partir dali ele foi fiel ao Senhor, mesmo no período em que ele foi enganado e até perseguido por seu sogro Labão em Padã Arã. É preciso cautela nas tomadas de decisões, pois a Bíblia diz: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. O inimigo ele sempre estará à espreita, incentivando a pessoa a se utilizar até mesmo da mentira para comprometer o seu futuro, mesmo que tenha vantagens pessoais momentâneas. Deus perdoa os pecados a eles confessados e deixados pela pessoa. No entanto, quanto às consequências do pecado, Deus apenas capacita e fortalece seus servos e suas servas a suportar e a superar as consequências dos pecados praticados na vida. A Bíblia alerta que o inimigo é o pai da mentira e ele se utiliza dela para matar, roubar e destruir vidas. Os relatos bíblicos envolvendo a vida de José se deu entre os anos de 1680 a.C. a 1570 a.C. e José ele morreu aos 110 anos de vida, ainda morando no Egito. Jacó, mesmo com a idade avançada, Deus o fazia prosperar, tendo em vista aí a sua promessa transmitida de Abraão para Isaac e de Isaac para Jacó. Pelos relatos bíblicos, percebe-se que havia um problema genético de esterilidade histórico na família de Raquel. Entre o ato desesperado de Raquel em exigir de Jacó um filho gerado no seu ventre e o nascimento de José, nasceram mais 6 filhos e uma filha de Jacó. 2 filhos de Bila, serva de Raquel, 2 filhos de Zilá, serva de Leia, 2 filhos e uma filha com Leia, ou seja, foram vários anos de espera. Considerando que Jacó viveu em Padã Arã por 20 anos e que ele permaneceu solteiro lá por 7 anos, ao todo foram em torno de 7 anos de espera, desde o casamento de Raquel com Jacó, já que José foi o 11º filho de Jacó e o primeiro filho de Raquel. Quando Jacó retornou a Canaã, José tinha em torno de 6 anos de idade. Raquel deixou a grande lição de que, diante das impossibilidades humanas, os servos e servas do Senhor devem permanecer resilientes, acreditando nas promessas e nos milagres de Deus. A linhagem patriarcal de Abraão, Isaac e Jacó foi fruto de milagre. E ainda hoje Deus ele continua com o mesmo poder e a mesma autoridade. Ele continua agindo e atuando na história de vida daqueles que preservam uma fé intacta, mesmo em meio às adversidades e situações aflitivas da vida. O milagre do nascimento de José trouxe mudanças significativas na vida de Raquel e Jacó. José foi fruto de um amor puro e verdadeiro. Ele foi o complemento que faltava naquela linda união. Ele representou a resposta de Deus ao clamor de um coração quebrantado e sofrido. Representou o mover sobrenatural de Deus na vida de seus servos. José foi um milagre que só por estar vivendo testificou por 110 anos que Deus é fiel a quem permanece fiel a ele.
A Bíblia diz que o choro ele pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite para Raquel durou cerca de 7 anos, mas Deus, que é o sol da justiça, fez raiar um novo dia na vida dela, cheio de alegria, de exaltação divina, de prosperidade e de brilho no olhar do casal amoroso. É evidente que os problemas podem variar de pessoa para pessoa, como também o grau de dificuldades varia de uma pessoa para outra. No entanto, Deus é o mesmo de eternidade a eternidade. Deposite nele a sua confiança e você verá a glória de Deus, pois Deus fará o que precisa ser feito para atender seus servos e suas servas que andam segundo a sua vontade. Olhando o contexto familiar de José, ele era composto por 11 irmãos e uma irmã. Tinha também Jacó, as 4 mulheres de Jacó e os colaboradores de Jacó. Dentre os irmãos de José, Judá, o 4º filho de Jacó, foi sobre o qual a promessa de bênção para a humanidade repousou. Foi da linhagem de Judá que Jesus veio por meio de Maria, noiva de José, como também de José, que era da tribo de Judá. Apesar do ambiente conturbado devido às disputas internas na família, algo comum nos casamentos frutos da poligamia e que era uma prática comum na Mesopotâmia da época, até em torno dos 9 anos de vida, José lhe contava com a proteção e com o amor de sua mãe Raquel. Quando Raquel veio a óbito no parto de Benjamim, órfão de mãe, José ele ficou mais vulnerável em relação às maldades dos seus irmãos. Esses tipos de conflitos ainda são comuns em muitas famílias na atualidade. Eles prejudicam em muito a manutenção de um ambiente tranquilo em família e o desenvolvimento psicológico dos membros da família, podendo até comprometer a formação da personalidade e do caráter dos filhos ao gerar vínculos deficitários e crenças distorcidas da realidade. Os maus tratos de hoje, como humilhação, desrespeito, rejeição, ignorância, agressões físicas, verbais e psicológicas, também foram experimentadas por José por cerca de 8 a 9 anos após a morte de sua mãe, chegando ao ponto de seus irmãos terem a intenção de matá-lo. Eles pouparam a vida de José, mas o venderam aos midianitas, mercadores de escravos, que o levaram para o Egito quando ele tinha entre 17 e 18 anos de vida. Apesar de José não ter sofrido violência sexual, esse tipo de agressão já era algo comum na época, principalmente em relação às meninas. O certo é que, apesar de tudo e de todos, José se mostrou resiliente e fez do Senhor o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro presente na angústia. E cada pessoa que tomar a mesma atitude que José e permanecer fiel aos projetos de Deus para a sua vida, pode estar certo que Deus fará o mesmo que fez com José e elevará a pessoa acima de seus algozes para a glória do próprio Deus. Outro detalhe que a narrativa bíblica registra sobre a vida de José e que é ressaltada pelo pastor César Pereira no início aqui desta série de reflexões bíblicas sobre José, lições de um jovem com propósito, é em relação à túnica de várias cores que ele ganhou de presente de seu pai Jacó. Gênesis capítulo 37, versículos 3 e 4 diz: E Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Quando Raquel morreu, José tinha em torno de 9 anos de idade e possivelmente com a morte da mãe, José ele tenha se tornado aí o principal provedor das necessidades do pai e também o intermediador entre ele e os demais filhos de Jacó. O uso de capa de várias cores era uma marca de honra e de posição, algo restrito aos chefes e aos principais herdeiros das famílias. Dar a José uma túnica de várias cores era colocá-lo em uma posição de herdeiro primogênito, ou seja, o principal herdeiro que seria responsável pelos demais membros da família em caso da falta do pai. A túnica que José ganhou era confeccionada sem costura, como de um rei ou de um sacerdote. Era tecido à mão em finos e belos bordados com linhas coloridas. Os irmãos de José ficaram abalados com a decisão do pai e se enfureceram diante do comportamento e lealdade de José a Jacó. Apesar de parecer ser uma insensatez de Jacó demonstrar aí preferência ao seu 11º filho, a José, na verdade isso foi um ato profético que se cumpriu quando José se tornou governador do Egito e assumiu a postura de responsável pelo pai na velhice e pelos demais membros da família. Ou seja, ele assumiu a posição de um filho primogênito, o principal herdeiro da família.
Tanto é que ao primogênito, nas partilhas da herança da família, ele recebia porção dobrada dos demais irmãos. E José, no momento antes de Jacó morrer, ele recebeu a bênção de seu pai sobre os filhos, Manassés e Efraim, e eles passaram a ser cabeça de 2 tribos da nação de Israel, porção dobrada na herança de formação da nação. A túnica de várias cores também é uma referência ao testemunho público da capacitação especial de Deus sobre a vida de José e também representa a unção e a honra que Deus, ainda hoje, concede aos seus servos e suas servas leais. Assim como ocorreu com José e despertou a inveja e a fúria de seus irmãos, pode ocorrer com aqueles ou com aquelas que recebem de Deus uma unção especial para missões extraordinárias que outras pessoas não conseguem compreender ou não aceitam. No entanto, mesmo ciente de tudo, cada cristão precisa almejar e buscar algo mais de Deus para ser aí utilizado nos projetos de Deus para a sua vida, nas missões às quais Deus o comissionará, e o cristão ele deve se apresentar nas batalhas protegido com as armas espirituais disponibilizadas por Deus, como está em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, quando Paulo orienta: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Estando revestido com a armadura de Deus, conforme ele orienta em sua palavra, o cristão ele pode estar tranquilo que vai sobreviver no dia mau. Deus fará o que prometeu fazer aos que perseverarem firmes, fiéis à sua vontade, assim como cumpriu a sua promessa na vida de José. Cada pessoa deve perceber que as impossibilidades humanas são grandes oportunidades para Deus agir e surpreender seus servos e suas servas com sua graça, seu amor, sua misericórdia, sua justiça, sua fidelidade e também com seu poder. Se for preciso, para amenizar os conflitos familiares, deixe claro às pessoas as suas expectativas. Evite rotinas excessivas, reserve um tempo para estar em família, releve as ofensas, seja gentil, tome cuidado na forma como você fala com as outras pessoas. Nunca se desespere, pois tudo tem um tempo determinado por Deus. Apenas espere nele e você vai experimentar o extraordinário poder de Deus em sua vida e também em seus projetos. Milagre é algo que ultrapassa os limites e as possibilidades humanas, mas Deus é especialista em realizar milagres em resposta às orações de seus servos e suas servas. Vamos caminhar juntos, temos muito a aprender. Até o próximo encontro conectado na lição. Prossiga na paz do Senhor.